Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o banho do bebê. Antes da gente contextualizar um pouco sobre a questão do banho, quais que são os cuidados, a gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente onde você vai dar o banho no seu bebê. Então é importante que esse ambiente seja um ambiente aquecido, seja um ambiente completamente favorável para esse momento do banho. Geralmente, muitas famílias, eles costumam de realizar o banho nessa fase da parte da tarde para a noite, nessa tardezinha, iniciando a noite, para fazer toda uma rotina noturna desse bebê, para ele ficar mais relaxado, para ele entender todo esse processo que já está na fase dele mamar, dele dormir, para ele ficar muito mais relaxado e entender todo esse contexto. Então a gente precisa ter esse ambiente favorável para esse banho. Então esse ambiente mais tranquilo, com as luzes mais apagadas, sem muito ruído externo, sem barulho de som de música alta, sem a televisão ligada num volume, num barulho muito alto. Então é importante que a gente faça com que esse ambiente favoreça o banho. E ele tem que ser um ambiente seguro tanto para o bebê, quanto para os pais, quanto para essa família que está realizando o banho. Então a gente precisa de uma superfície que seja rígida, que ela seja segura para a gente dar o banho nesse bebê. A gente não pode realizar o banho desse bebê em lugares que eles não sejam estáveis, né? Que isso cause algum tipo de estabilidade, que não me traga segurança, onde eu posso colocar em risco o bebê e também essa família, esses pais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então geralmente a gente utiliza uma banheira para fazer esse banho do bebê, onde a família ela se sente também mais segura para fazer toda essa manipulação com o bebê ali dentro da banheira. Então como que eu vou saber a água que eu vou utilizar para realizar esse banho no bebê? Isso é uma dúvida que muitas famílias têm. Então a água, ela é a água do chuveiro mesmo, água do chuveiro, morninha, ali mesmo da casa. Não precisa ser uma água fervida, uma água filtrada, é a água do chuveiro. E a gente precisa tomar muito cuidado com a temperatura dessa água. Então ela não pode ser extremamente quente, mas ela também não pode tender para o frio, né? Essa criança vai sentir frio, vai perder calor. E a gente tem que tomar cuidado com água muito quente para prevenir algum tipo de lesão, algum tipo de queimadura nesse bebê. Então como que eu vou testar essa água para saber que ela está na temperatura correta para dar o banho no bebê? Eu vou fazer um teste com o meu antebraço, vou tocar na água, vou sentir se ela não está tão forte para mim, isso aí já é o suficiente. Eu não vou testar a água, sentir a água com as mãos, porque a mão é uma estrutura que ela é mais externa, então a gente não tem tanta sensibilidade assim com essa região, por exemplo, do antebraço, que ela não fica tão exposta no dia a dia. Então a gente utiliza então o antebraço, a gente sente essa água, se está numa temperatura agradável, se eu consigo não sentir nenhum tipo de desconforto, essa já é uma água necessária e adequada para o bebê. Questão de produtos, o que a gente vai utilizar de produtos para dar o banho nesse bebê? Geralmente é um sabonete neutro, hipoalergênico, então a gente não vai usar nenhum tipo de produto com muito produto químico embutido nele, para a gente não fazer com que prejudique a pele desse bebê. E tem uma informação muito importante para vocês, porque muitas vezes as famílias acabam ganhando muitos kits, muitos produtos para banho, óleo, creme de massagem, só que a gente não pode colocar nesse bebê todos esses produtos. A gente precisa fazer um teste antes para saber se a pele do bebê ele vai conseguir absorver e vai se adequar ali com aquele produto. Então, antes de você utilizar todos aqueles produtos, você pode fazer um teste em alguma parte do corpo do seu bebê. Ali no pé, próximo ali da perna, numa daquela região
mínima para a gente saber se ele vai ter algum ponto de alergia, algum ponto de lesão ou não, que aí você consegue utilizar aquele produto. Mas geralmente o que as famílias utilizam é o sabonete neutro ou o shampoo, que a gente utiliza até para o corpo todo. Hipoalergênico, a gente não pode utilizar muito produto químico para fazer com que não cause nenhum tipo de irritação, nenhum tipo de lesão nesse bebê. Depois que a gente falou do produto, que a gente falou da água, de todo esse espaço, desse ambiente, e a gente já conseguiu organizar tudo isso, a gente tem que tomar cuidado com a questão da perda de calor desse bebê. Então ele perde o calor, esse aquecimento, muito rápido. Então a gente precisa tomar um cuidado quanto a isso. Na questão do ambiente, é necessário fechar as janelas, não ter uma ventilação muito cruzada de vento ali que possa fazer com que esse bebê perca o calor. Uma coisa muito importante que a gente vai fazer, a gente nunca vai pegar esse bebê e vai colocar diretamente, despir ele e colocar diretamente na água. A gente vai fazer isso aos poucos. E a gente vai começar o banho por um processo céfalo-caudal. Então a gente vai começar da cabeça até ir ao corpo inteiro. Então geralmente o que você faz? Você preparou todo o ambiente, as roupas, todos os produtos que você vai utilizar e você vai colocar esse bebê, depois de despido, em um cueiro, em uma fraldinha enrolado. Então a gente precisa enrolar esse bebê para que ele não perca calor e para que ele continue se sentindo seguro, estável. Então ele está confortável, ele está se sentindo seguro, ele não está perdendo calor. E aí a gente começa o banho a realizar essa parte da cabeça, do cabelo e do rostinho. Então a gente utiliza essa água, faz toda uma higiene no rostinho desse bebê, olho, boquinha, faz com que esse bebê sinta essa água, que ele se sinta seguro, relaxado. É importante a gente tomar cuidado com a questão do ouvido, para não fazer com que a água entre lá dentro do ouvido, causando algum tipo de desconforto, de infecção. Então a gente precisa proteger essa região da orelha. Geralmente a gente protege nessa posição que fica mais segura. Coloca o bebê seguro, enrolado aqui no seu braço, e com essa mão você já consegue fazer fechar essa parte da orelha para fazer com que a água não caia. Então você consegue dar o banho no seu bebê confortável, seguro, sem esse risco da água entrar nesse aparelho auditivo. Então a gente joga a água, limpa o rostinho, começa a parte do cabelo para fazer com que ele se sinta mais seguro. Uma coisa importante, se o bebê fez cocô, fez xixi, ali aquela fralda está um pouco mais suja, a gente sempre vai fazer uma higiene antes da gente colocar ele dentro da banheira, para fazer com que aquela água limpa que está ali, ela não pegue todas aquelas sujidades e a gente não fique dando banho naquela água suja com o bebê. Então é importante que você observou que o bebê fez um cocô, fez xixi, então é importante que você faça uma limpeza antes para depois você conseguir dar um banho mais confortável nele. Depois do rosto, do cabelo, é importante que você seque o cabelo do seu bebê para fazer com que essa região também não faça com que ele perca muito calor. Então você consegue secar esse cabelo e você consegue colocar esse bebê na banheira com o cueiro, com a fraldinha, para fazer com que ele não se assuste, que ele se sinta mais seguro. A gente precisa fazer isso com o bebê, que ele sinta aos poucos a água, fazendo o toque no corpinho dele, que ele sinta toda essa região, que ele se sinta confortável, que ele se sinta seguro. Então a gente realiza essa primeira limpeza do rostinho e da cabeça e depois passa para o corpo com esse cueiro e essa fraldinha. As posições mais seguras que as famílias utilizam para dar o banho no bebê é essa onde a gente posiciona o nosso braço no pescoço do bebê, onde faz um apoio na cabeça, e a gente consegue segurar com a mão nessa região do braço. Então a gente consegue deixar até ele um pouco sentadinho, um pouco inclinado nessa banheira, e a gente consegue ter uma posição mais segura, mais estável desse bebê. Então a gente consegue dar todo esse banho mais seguro.
Então a gente lava todo o corpinho, as mãozinhas. É importante ressaltar as dobras desse bebê para fazer uma limpeza um pouquinho mais rigorosa. A gente tem a parte do coto umbilical que está presente nesse bebê. Então é importante que a gente pegue o cotonete, lembrando, sem nenhum tipo de produto antisséptico. A gente já vai ter a água do banho, ele já vai estar umedecido, então a gente realiza essa limpeza circular. A gente pode aprofundar um pouco a nossa mão, fazer toda essa limpeza, despreza, usa outra haste, faz de novo um movimento circular e joga fora. A gente pode utilizar esse momento do banho para realizar essa higiene do coto. Depois que você realizou a higiene do coto, vem para a limpeza da parte íntima desse bebê. Então a gente utiliza sempre a mesma posição da higiene íntima que a gente vai fazer lá na troca de fralda. A gente sempre vai limpar no banho de frente para trás, sem repetir esses movimentos. De frente para trás, limpou. De frente para trás, limpou. Muitos pais não se sentem seguros nessa posição de dorsal, de deixar o bebê nessa posição, nessa troca de lavar as costinhas. Não tem problema. Nos primeiros dias é normal se sentir um pouco mais inseguro, de perceber que você não tem tanta segurança, que esse bebê vai ficar um pouco instável ali na água, sem muito apoio. Não tem problema. Mas com o passar do tempo, a segurança vai vindo, a confiança vai vindo, você vai conhecendo o seu bebê, então você consegue fazer esse movimento de troca para lavar as costinhas do bebê. É importante que você tenha uma rede de apoio com você nesse momento. Nos primeiros dias, você vai ter uma maior dificuldade, maior insegurança, então é importante que tenha alguém da sua família, alguém da rede de apoio ali te auxiliando em todo esse processo do banho do bebê. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras famílias e qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente.